Sabe o que eu quero conversar com vocês? Eu quero conversar sobre inteligência emocional. Vira e mexe, você escuta por aí, você lê na internet, as pessoas falam sobre inteligência emocional. Que raios que é inteligência emocional? Vem aqui que eu vou contar para você. Inteligência emocional não é nada mais nada menos que você descobrir o que desperta suas emoções. Quais são essas emoções e nomear essas emoções. E a partir do momento que você já sabe o que desperta e quais são as emoções, você cria estratégias para lidar com essas emoções. E aí, você usa estratégias a seu favor para que você tenha um bom crescimento, uma boa evolução sobre as suas emoções e sobre o seu dia a dia. Tá, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Claro que não é. Sabe por quê? Porque quantas vezes você parou e sentou, como eu aqui, tô paradinha, sentadinha, e pensou assim, deixa eu ver, o que me traz alegria? O que me traz medo? O que desperta a raiva em mim? O que desperta a tristeza? Ou o que desperta amor em mim? É muito raro a gente parar, sentar e pensar sobre isso. Faz sentido o que eu tô falando? Você já parou? Pensou, falou, hoje eu vou pensar o que me traz raiva. Não, a raiva ela vem, ela se expõe, e aí assim, tava aqui, falei, e aí começa a ter um conflito atrás do outro, da gente com a gente mesmo, ou da gente com as outras pessoas, porque a gente simplesmente colocou a emoção para fora e não usou a nossa inteligência emocional para que ela se evolua a nosso favor. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Dica. Todos nós temos uma Marta dentro da gente. É uma Marta. E a Marta, eu tô falando das emoções básicas. Medo, amor, raiva, tristeza e alegria. São 5 emoções básicas. E nós vamos falar sobre elas. Todas elas são emoções legítimas. A questão não é ter as emoções, mas a questão é saber como lidar com essas emoções, para que elas vão engrandecer a nossa vida e deixar que a nossa vida fique mais harmoniosa e mais tranquila. Então vamos lá. Da Marta, vou começar com o M. O M é de medo. Gente, todo mundo tem medo. Eu tenho medo, você tem medo, a galera tem medo. Todo mundo tem medo. É natural ter medo. E o medo é um sentimento super legítimo, mas muito pouco dito pelas pessoas. Muito pouco, eu diria que assumido pelas pessoas que elas têm medo. Desde a pessoa do mais alto escalão até o mais baixo escalão, todo mundo tem medo e é igual para todo mundo. A questão não é o medo, a questão é de como ele surge. O medo, eu vou dizer até para vocês um particular dele. Ele acaba tendo 3 movimentos dentro do medo. Um movimento é da gente congelar. Quando eu tô com medo, eu não consigo fazer mais nada, eu congelo, eu não consigo fazer mais nada. Um outro movimento é assim, eu vou indo, eu tô com medo, eu viro as costas e vou embora. O medo continua ali, mas eu finjo que não é comigo. E uma terceira situação é eu enfrentar o medo. Nada disso é tranquilo. Nada disso é muito fácil a partir do momento que eu não sei de onde ele vem. Então é por isso que nós estamos aqui para falar sobre o medo. Como que ele surge? Da onde ele surge? Em que momento que ele surge? Quando eu consigo entender, primeiro, que ele existe, e segundo, quando que ele surge, eu já vou conseguir ter uma estratégia para lidar com ele bem melhor do que aquela que eu tinha, que simplesmente ela ia acontecendo sem eu ter menor controle sobre ela. Na verdade, essa palavra que eu usei eu nem gosto muito, porque a gente não tem controle sobre as nossas emoções, a gente tem gestão sobre as nossas emoções. Porque a emoção, ela vem, e eu não tenho controle sobre ela, mas eu tenho gestão sobre o que eu vou fazer com ela. Ok? A segunda palavrinha da Marta é alegria. Eu preciso entender os momentos alegres. O que me deixa alegre? O que me traz alegria? O que me move para alegria? E quanto mais eu souber, e quanto mais eu tiver momentos alegres na minha vida, mais tranquila será ela. Mais harmoniosa será ela. Mas eu preciso saber quais são os momentos que me dão alegria
E eu preciso nomear esses momentos. Ah, isso que aconteceu, esse sentimento que me deu foi alegria. Ah, legal, então agora eu já sei. O terceiro da Marta é a raiva. Raiva, gente, é um sentimento legítimo. Só que a vida inteira a gente aprendeu que a gente não podia ter raiva. Não, a gente não pode ter raiva, a gente não pode falar que tem raiva. Não, eu não tenho raiva. Claro que tem, todo mundo tem raiva. A questão não é ter a raiva de novo. A questão é de como que eu lido com essa raiva. Quais são os momentos da minha vida que despertam essa raiva? Quais as situações? O que aconteceu para essa raiva vir em mim? E ok, ela veio, eu entendi que eu estou com raiva. A partir do momento que eu entendi o que foi que despertou essa raiva em mim, eu vou poder lidar melhor, fazer uma estratégia para que quando acontecer essa mesma situação, no próximo momento, eu saiba lidar com ela de uma forma melhor. Daqui a pouco eu já vou dar alguns exemplos para vocês. A quarta palavra é o T. O T é de tristeza. Eu fico triste, você fica triste, tá tudo bem ficar triste. Tem dias que a gente realmente precisa acolher essa tristeza, sentir essa tristeza, para que ela possa até ir embora. Então, qual o momento ou qual situação que me dá tristeza, que me dá aquela certa angústia, sabe? Eu preciso entender esse momento. E por último, a gente tem o amor. Sentir amor. Ai, que coisa boa, ai, que coisa gostosa. Quando eu volto para casa depois de um dia de trabalho, eu sinto muito amor de ficar com os meus filhos. Puxa, então eu vou fazer isso muito mais vezes na minha vida. Esses sentimentos, eu diria que não existe sentimento ruim. Existem os sentimentos e a gente lidar com esse sentimento. O medo não é um sentimento ruim, até porque muitas vezes o medo nos impulsiona. Até porque o medo muitas vezes nos faz abrir os olhos para coisas que a gente não estava vendo. Então eu não diria que ele é ruim, não. Ele é simplesmente um sentimento. Então, portanto, eu preciso entender como lidar com ele. A Marta está presente em todas as pessoas. Ser inteligente emocionalmente é saber quando que esses sentimentos surgem, dar um nome para esses sentimentos e ter uma boa estratégia para lidar com eles. Vou dar um exemplo de cada para vocês. Vamos supor, medo. Eu tenho medo, um medo que eu escuto muito no meu dia a dia, como coach, como mentora de líderes, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada. Tenho medo de errar no trabalho. Bom, esse medo é natural, a gente tem mesmo. Como é que eu vou fazer? Bom, em primeiro lugar, o que me dá medo? Me dá medo quando o meu gestor me passa uma tarefa e aquela tarefa que ele me passou, eu posso errar. Ah, legal, então é este momento que eu tenho medo? Ok. Isso chama-se medo? É medo. Então, como é que eu vou poder usar isso a meu favor? Qual é a estratégia que eu posso ter para que esse medo não seja meu inimigo, e sim positivo? Bom, se eu tenho medo quando um gestor me passa uma tarefa, o que eu posso fazer? Bom, eu vou lá para o meu gestor e vou perguntar para ele, se eu precisar da sua ajuda, você pode me ajudar? Você pode me dar algumas dicas de alguns passos para resolver essa situação ou para fazer isso? Eu posso pedir ajuda para uma outra pessoa? Você já está tomando algumas atitudes que podem diminuir o seu medo, minimizar o seu medo. Faz sentido? A segunda é a alegria, né? Alegria, por exemplo, alegria é quando eu falo com alguma pessoa que fazia muito tempo que eu não via ou que eu não falava. Isso me dá muita alegria. Pessoas lá da minha infância, vamos supor. Poxa, então se isso te dá alegria, faça mais vezes isso na sua vida. Se este é o momento que te dá alegria, repita os momentos de alegria, porque serão bons para você. Trarão tranquilidade e harmonia na sua vida. Ou, por exemplo, da raiva. Vamos supor, eu fico com muita raiva quando eu faço algum projeto ou eu tenho alguma ideia e alguém pega essa minha ideia, leva para frente, expõe para um outro grupo de pessoas e não diz que essa ideia foi minha. Então, quando não dizem que a ideia é minha, colocam lá na situação e levam os louros por mim, eu fico com muita raiva. Pô, que sentimento legítimo esse, né? Super legítimo. Ok, então se eu já sei que isso vai me dar raiva, como é que eu vou poder fazer para que eu tenha menos raiva quando isso acontecer? Eu vou me prevenir. Primeiro,
eu não vou passar a ideia inteira, vou passar uma ideia por partes. Segundo, eu posso ir lá e registrar o meu nome. Então, sempre que isso for para frente, vai levar o meu nome. Não sei, tem várias estratégias que eu posso fazer para que essa raiva não fique tão grande ou que ela minimize. Faz sentido? Tristeza. Bom, a tristeza ela vem. Eu não tenho como controlar, ela vem por determinadas situações. Quais situações que te dão a tristeza? Aí eu fico muito triste quando eu fico sozinha. Eu não gosto de ficar sozinha, porque isso me dá uma tristeza, me dá uma angústia. Puxa, se isso eu já sei que isso me dá tristeza, então procure ficar com as pessoas, procure mais tempo ficar com as pessoas, vai fazer cursos, vai fazer atividade física, vai buscar situações onde você esteja em volta de outras pessoas. Isso tirará a sua tristeza. E amor, por exemplo, amor é quando eu saio com o meu marido, com o meu namorado, enfim, com o meu paquera e a gente vai fazer um programa nós dois juntos, vamos jantar fora. Então repita essas situações mais vezes, se isso te traz amor. Resumindo, a inteligência emocional é ser inteligente emocionalmente, ou inteligência emocional é eu entender o gatilho, quando que surgem os meus sentimentos e minhas emoções, dar nome a esses sentimentos e emoções, legitimá-los, criar estratégias para lidar com eles da melhor forma possível. Isso é a inteligência emocional. Se você quiser saber mais e conversar mais comigo sobre inteligência emocional, manda um direct para mim e a gente bate esse papo, porque eu adoro falar sobre isso. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse tema, mas a gente tem um tempo curto, né? Então me procura e vamos conversar mais. Agora deixa aqui embaixo para mim, como é que tá a sua inteligência emocional? Se a gente fosse arranjar uma métrica de 0 a 10, quanto que você acha que você é inteligente emocionalmente? Manda aqui para mim. E se você tiver na dúvida, me chama no direct que eu vou te mandar um teste para você fazer, para saber o quanto que você está emocionalmente inteligente. Ele é super fácil, super rápido e super direto. Me chama aí que eu te mando. Bye, bye.